Viemos estudando Atos até o capítulo 16. Semana passada nós interrompemos a série por conta da Páscoa, não é? E agora nós iremos retomar. Mas nós vamos ler o 17 a partir do versículo 10. 17, 10, que diz assim: E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais nobre que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam Paulo levaram-no até Atenas. De lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser um propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Versículo 32 agora. Quando, porém, ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho Areópago, e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Pois então, o capítulo 17, versículo 1, narra a passada ou a passagem de Paulo, Timóteo e Silas na cidade de Tessalônica, que vai dar origem depois à igreja que vai nascer em Tessalônica, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas, apesar de Paulo ter evangelizado e pessoas terem se convertido, como o texto diz em 17:1, os judeus se levantaram, como era de costume, e começaram então a perseguir o apóstolo. Vai haver um intrucado de problemas aqui, a ponto deles fazerem uma reclamação oficial, e Paulo vai ter que fugir, porque senão ele seria preso. Então o texto vai dizer para a gente que os irmãos, ou melhor, esses que se converteram em Tessalônica, vão conduzir Paulo para fora da cidade. E ele vai chegar então até a cidade de Bereia, que é onde nós começamos a ler. Versículo 10 diz que eles foram à noite para a cidade de Bereia e quando lá chegaram foram direto para a sinagoga. Por que sinagoga? Como nós já vimos desde o início de Atos, ou melhor, desde o ministério de Paulo em Atos, a sinagoga era o primeiro lugar que Paulo procurava para a sua pregação, porque ele começava o seu ministério convencendo os judeus, através das escrituras do Antigo Testamento, de que Jesus era o Messias esperado. Ali se convertiam judeus e também tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Eram os gregos
que eram pessoas que gostavam do judaísmo, mas que não se submetiam à circuncisão, à guarda do sábado e todo o ritual religioso judeu. Então, isso acontece em Tessalônica e também acontece em Bereia. Mas Lucas diz para a gente algo bem interessante sobre os bereanos, judeus bereanos. Diz assim o versículo 11: os de Bereia tinham mente mais nobre. Na verdade, a minha versão está mais aberta. Mas mente aberta é uma expressão muito esquisita, né? Nos tempos de hoje. Então, a melhor tradução seria mente mais nobre mesmo. Eram pessoas mais inteligentes, né? Mais nobres no que tange a questão intelectual. E diz que eles se mostravam muito interessados. O grego, inclusive, pode ser traduzido por ávidos, né? Se encontravam de maneira ávida para saber e receber a palavra. E o que eles faziam? Examinando diariamente as escrituras. Então Paulo estava com eles na sinagoga, e toda vez que Paulo estava com eles, mostrando nas escrituras que Jesus era o Messias, o que eles faziam? Ao invés de entrar num debate, numa discussão e dizer que aquelas palavras eram absurdas, eles examinavam nas escrituras, e diz o texto, para ver se essas coisas de fato eram assim. Percebam o cuidado dos bereanos. Por que eles têm uma mente mais nobre, mais excelente do que os de Tessalônica? E provavelmente está nesse elemento investigativo, ávido por querer saber se de fato as escrituras diziam aquilo que Paulo estava ensinando. E aí diz o versículo 12: desse modo, muitos deles creram. Quem? Esses judeus que investigavam as escrituras à medida em que Paulo ia expondo o seu entendimento de quem era o Messias de Israel. E diz o texto que eles vão se converter. Diz que mulheres de alta posição, né, em Bereia, e homens, e vários homens, na verdade, que é a expressão usada aqui. Vai nascer uma igreja em Bereia, mas não diferente do que tem acontecido na história do ministério de Paulo até aqui. Os judeus de Tessalônica vão ficar sabendo que Paulo está ensinando o evangelho em Bereia, e provavelmente isso não foi da noite para o dia, né? Era em torno de 100 quilômetros a distância de uma cidade para outra, e 100 quilômetros a pé, ainda que eles fossem, por exemplo, um jumentinho, né? Porque o cavalo não era o tipo de montaria para um judeu normal, já era para alguém de mais recurso. Iria demorar semanas, né, para que eles chegassem até Bereia. Era o tempo normalmente que Paulo ficava expondo ali, conversando, ensinando. Alguns dias, né? Então eles chegam a Bereia e começam de novo um trabalho para colocar a cidade contra Paulo e os seus amigos. E é o que vai acontecer. Eles ficam sabendo, vão para lá, começam o tumulto de novo. E aí as pessoas que eram gentias, né, que eram gregos ali, que não tiveram nenhum tipo de contato com o ensinamento de Paulo, vai se levantar achando que eles eram pessoas que causavam problemas, né? E essas cidades, embora fossem em território grego, eram em sua maioria cidades de cultura romana também, né? Religião romana inclusive. E aí, por conta disso, os irmãos, mais uma vez, vai dizer no 14, vão enviar Paulo para outra região. Então Paulo chega na cidade, vai para a sinagoga, começa o processo de evangelismo, de exposição das escrituras. Alguns se convertem, os judeus invejosos, né, como é tratado no capítulo 16, eles se levantam, criam um problema, e aí Paulo tem que fugir. Aí os irmãos põem Paulo no barco, manda para outro lugar. Chegando lá na outra cidade, Paulo começa de novo, vai para a sinagoga, prega o evangelho. E aí os judeus de novo, quando ficam sabendo que Paulo está lá e as pessoas estão se convertendo, o que eles fazem? Levantam-se de novo, partem para a cidade, rumam o problema. Aí Paulo entra num barco e tem que ir embora de novo para outra cidade. Assim Paulo vai chegar em Atenas, não é? E Atenas vai ser a parte 2 da nossa conversa. Mas é óbvio que você percebeu que o elemento interessante nesse texto, diferente das outras porções que nós vimos, não está no fato de que Paulo foi perseguido, porque isso já tem acontecido durante alguns episódios, durante alguns capítulos. O elemento de nascer uma igreja naquela cidade também não é novo, porque à medida que Paulo vai chegando nas cidades, igrejas vão nascendo. Mas o que
Lucas assinala para a gente que é relevante na porção que nós lemos é o fato de que esses judeus eram judeus diferentes, eram judeus de mente mais elevada, eram judeus de um espírito muito mais aberto no que tange ao conhecimento da verdade do que os outros. Por quê? Porque eles concordavam com tudo que Paulo falava? Porque eles eram realmente pessoas ávidas por novidades? Ou porque eles eram pessoas que examinavam nas escrituras para saber se aquilo de fato era verdade? E a gente, óbvio, vai ter que concordar que o texto diz isso, né? Você percebe que o elemento da perseguição ele é comum, o elemento da igreja nascendo, de pessoas se convertendo, também é comum, já há bastante capítulo aqui, mas esse elemento da investigação é justamente o motivo pelo qual Lucas vai dizer que esses judeus eram judeus de mentes mais nobres, e por isso eles se convertiam à medida em que eles eram convencidos de que a escritura realmente dizia o que Paulo estava mostrando. Essas palavras fazem sentido hoje? Qual será o problema de tantas e tantas igrejas e denominações e grupos cristãos, pseudo-cristãos, que realmente incorrem numa doutrina, num ensinamento que não tem nada a ver com o evangelho? Por que será? Eu já tenho falado disso porque em Atos fica difícil você fugir desse tema. Mas por que será que existem tantas e tantas igrejas, tantos e tantos líderes, tantos e tantos pastores que ensinam um conteúdo completamente diferente do Evangelho, completamente diferente do Novo Testamento, completamente diferente da doutrina apostólica? Eu tenho duas respostas para você. Primeiro é porque há público. Se não houvesse público, esses caras nem existiriam. Para que eles iriam ficar ensinando um conteúdo estranho que ninguém escuta? Então há uma demanda, a gente que procura esse tipo de novidade, a gente que procura realmente quem sabe, plus a mais do Evangelho, a gente que está atrás de tudo quanto é tipo de novidade pseudo-espiritual, mas não estão interessados realmente no que o Evangelho diz. Esse realmente é o primeiro aspecto disso. Você não venderia um produto se não encontrasse um nicho de consumidores para esse produto, é óbvio, né? Então, se existem hoje igrejas que incorrem em uma discrepância doutrinária, é porque existem pessoas sedentas por esse tipo de coisa. Mas o segundo aspecto é, se essas pessoas lessem as escrituras, examinassem as escrituras, tivessem realmente a mente nobre, o coração polido e quisessem realmente saber se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, também não existiriam essas igrejas, também não existiriam esses grupos, também não existiriam esses pastores, porque à medida em que eles fossem ensinando os ensinos, as doutrinas erradas, não está aqui, não serve. Não está aqui, não serve. Mas o que acontece em Bereia? E vamos lá. O que eu estou falando de evangelho, Jesus placa de caminhão, né? Só Jesus Cristo salva, está em muro no Rio de Janeiro, para tudo que é lugar, né? Jesus te ama é bordão que fica em janela de hotel. Então, todo mundo conhece Jesus de alguma maneira no nosso tempo, mas aqui é diferente. Paulo chega em uma cidade grega com judeus helênicos que não conhecem Jesus, não ouviram falar de Jesus, e ele vai contar a história provavelmente do Jesus que morreu crucificado em Jerusalém. Se alguém escutou alguma coisa, foi bem de longe, porque eles estão muito distantes. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha como, as boas novas, né? Sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Não, eles eram pessoas que estavam distantes do acontecimento em Jerusalém. Se sabiam alguma coisa, sabiam bem pouquinho. Então por que eles são convencidos? Sabe que esses judeus são de mente tão fraca que eles vão ouvir uma história de alguém que ressuscitou dos mortos, que era realmente na teologia judaica um absurdo, porque os judeus só criam na ressurreição no último dia, quando Deus julgasse todas as nações e estabelecesse Jerusalém de novo como a cidade de Davi, e mesmo assim não eram todos que criam na ressurreição, não é? A gente vai perceber no tempo de Jesus, como já sabemos, que os saduceus, por exemplo, não criam em vida após a morte, somente os fariseus. E dependendo da escola teológica que esses judeus fizessem parte, eles sequer cogitariam a possibilidade de acreditar em alguém que ressuscitou fora do tempo. E por que eles então aceitam o ensinamento de Paulo?
Porque eles investigam e percebem que as Escrituras falavam daquilo. À medida em que Paulo não expõe no Novo Testamento, né? Não abre Mateus, não tem Mateus escrito. Ele vai pegar Apocalipse para mostrar, olha aqui, não tem Apocalipse. O que ele pega? Os profetas, Gênesis, a Deuteronômio, os profetas maiores, Salmos, Provérbios, é isso. E ali ele mostra quem é o Messias, que haveria de vir, morrer e ressuscitar. E à medida em que esses judeus bereanos investigam, e não era um livro, né, eu estou fazendo assim, mas eram pergaminhos, né? Eram pergaminhos que eram rolos, né? Que realmente não era qualquer um que poderia ter uma coleção de pergaminhos do Antigo Testamento, né? Provavelmente a sinagoga possuía a sua, mas era uma coleção e muitas vezes não era nem completa, porque isso custava muito dinheiro, era difícil de manter, isso se deteriorava. Então as pessoas não tinham pergaminhos em casa, a não ser que elas fossem ricas. Então, onde é que esses judeus iam investigar? Em casa? Vamos ver o que Paulo falou, anotou aqui, né? Fez o esboço. Não, era na sinagoga, eles iam para lá, ávidos, para realmente terem certeza, investigarem, saberem ao certo se o que aquele ensinamento trazido por Paulo, essas boas novas de salvação, a ressurreição de Jesus, que ele era o Messias, o Filho de Deus, estava nas Escrituras. Por isso eles se convertiam. O convencimento se dava não através das emoções, o convencimento não se dava através das amizades, dos encontros, dos lugares comuns. O convencimento não se dava através do ambiente, da luz baixa, da parede preta, das músicas lindas e maravilhosas. O convencimento se dava através da investigação das Escrituras. Esse é o problema de hoje. No que tange a questão cristã, esse é o problema. Se você for fazer, quem sabe, uma pesquisa de quantos por cento de todas as igrejas ditas cristãs existem no mundo hoje, incorrem num problema doutrinário, você vai perder as contas, porque o número é absurdo, absurdo. São poucas as igrejas de pessoas, compostas por pessoas que investigam, que estudam a Bíblia. São poucas as igrejas hoje que gastam tempo realmente no estudo da palavra de Deus. E aí eu vou afinalar, ou melhor, tornar mais ajustada, quem sabe, essa pesquisa. Se você for investigar quantos crentes leem a Bíblia, você vai tomar um susto. Quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana, cara? Não é caixinha de surpresa, não. Não era surpresa, é de promessa, né? Porque era uma surpresa, né? Na verdade, não era nem tanta surpresa assim, porque a caixinha de promessa só tinha promessa. Nunca dava errado, né? Era sempre uma coisa boa. Aí, eu não sei quem é do tempo dessas caixinhas aqui. Ficava lá em cima da estante, aí você ia lá todo dia, tinha vai dar tudo certo, você é lindo e cheiroso. Aí o dia vai ser... Não tinha caixinha de chamada, né? Caixinha de exortação a gente não queria, não. Caixinha de maldição, vai tirar uma? Não, só tem maldição, ninguém queria. A gente foi substituindo a leitura bíblica por esse tipo de coisa. E aí hoje em dia, a gente se limita, quem sabe, a dar uma passada de olho e olhe lá. Na maioria das casas, eu estou falando de pessoas que frequentam igreja, que fazem parte de algum grupo religioso, a Bíblia fica empoeirada, porque as pessoas não leem mais, não investigam, não estudam, não têm avidez por realmente conhecer a palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? No Rio tem uma expressão assim, ó, ficou na mão do palhaço. Quer dizer, você não podia fazer nada, você não sabia, e aí foi enganado. É o que vai acontecer com aquele que não tem o desejo ardente de saber se o que realmente está sendo ensinado é verdadeiro. Amém? Amém. Você tem certeza se o que eu ensino aqui no domingo é certo? É verdade? É a pergunta que você precisa fazer, né? Não, o pastor prega tão bem, o pastor é tão gente boa, o pastor estraga no carrão, mas fazer o quê, né? Não é sobre isso, gente. É sobre realmente ter o desejo. Eu trouxe o texto aqui, Atos capítulo 17. Quantos vão durante a semana pegar esse texto aqui e dar uma estudada para ver se eu falei besteira? Quantos? Passa batido. A gente não deve estar certo, né? Não, por que ele falaria alguma coisa errada, né? Mas o que acontecia em Beré não era isso. As pessoas queriam saber se estava certo, se estava correto, porque a única vara de medida,
a única referência que a gente tem é as Escrituras. Se você não lê, se você não sabe, você realmente está perdido. Está perdido no que tange ao conhecimento do certo e errado, da verdade ou da mentira. E aí nascem as novas igrejas, as novas religiões, os novos grupos heréticos, com ensinamentos terríveis, devastando o cristianismo. Porque você acha que a gente passa incólume nisso? Quando alguém lá fica ensinando um monte de besteira e a sociedade olha e já bota na parede, numa cruz, dizendo: a igreja cristã brasileira não é séria. Você acha que não sobra nada pra gente? Acha que a gente fica bonitinho nessa fita aí, dizendo: não, mas nós não somos assim. Todo mundo entra no mesmo balaio, todo mundo entra no mesmo julgamento. Aí quando você vai falar de Jesus para alguém, o que vem na cabeça dela? Essas porcarias. Não, quero ouvir isso não. Isso é coisa de gente estúpida. Isso é coisa de bolsonarista. Hoje no Brasil, cristianismo virou coisa de bolsonarista, mano. Tem noção? E eu aqui não estou dizendo nada sobre política, quem eu acho ser o candidato. Não é sobre isso. O cristianismo não é sobre bolsonarismo. O cristianismo é sobre Jesus, sobre a morte de Cristo na cruz, sua ressurreição para todo aquele que crê. É sobre a salvação, é sobre as boas novas. Mas qual é o problema com um povo de Deus? Nós não estudamos mais. Não estudamos mais. Nós somos muito mais influenciados pelos vídeos de internet do que pelo conteúdo bíblico. Nós somos muito mais influenciados pelo The Chosen do que pelo Novo Testamento. Nós dependemos muito mais da paixão de Cristo, do Mel Gibson tomar aquele lance 2, né? Ele vai dizer, Jesus morre no filme, um filme cheio de heresia, né? Uma mariolatria comendo solto no filme do Mel Gibson. A gente vê, chora, acha lindo, será que vai ter o 2? Como se a gente estivesse falando de Star Wars, né? Que a gente depende desse tipo de coisa, porque lê as Escrituras, a gente passa longe. Eu espero que aqui neste ambiente não seja assim. E que nós sejamos como os judeus, agora judeus cristãos, depois de lermos e vermos que realmente houveram conversões ali, pessoas que investigam, que têm o desejo de conhecer a Deus, de saber realmente o que é a palavra de Deus, afinal de contas, não é acreditando no pastor. Se tem uma coisa que eu vou dizer para você, que você precisa acreditar, é isso aqui, ó, estude a palavra de Deus. Isso você pode acreditar. O resto, duvide, questione, mas com base nas Escrituras, não com base em terceiros, com base em pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com o Evangelho, ou não sei, na maioria das vezes encherem o bolso de dinheiro, que essa é a grande verdade. Amém? Amém. A história não termina assim, né? Que bom. Ele vai fugir, ou melhor, não é nem Paulo que foge, né? São os irmãos que dizem, melhor você ir embora, senão vai dar problema. E eles vão então conduzir Paulo para fora da cidade, e ele vai chegar em Atenas. Aqui há uma discussão sobre se ele chegou em Atenas através de uma embarcação ou andando. Há uma discussão realmente por causa do itinerário, mas eu acho que isso não é tão importante. Mas o que é importante é que Paulo vai para Atenas, mas Silas e Timóteo ficam em Bereia. Você vai perceber isso, né? Porque Paulo vai dizer para os irmãos, para dizerem para Silas e Timóteo irem ter com eles em Atenas depois. Por que eles ficam em Bereia? Porque o que era perseguido era Paulo. E aí eles ficam para ensinar, porque um grupo nascia ali, é assim que eles faziam, eles plantavam a igreja, e à medida que Paulo tinha que sair, outros ficavam. É bem provável, né, com base em Tessalonicense e em outros eruditos, de que Timóteo tenha ido para Tessalônica e Silas tenha ficado em Bereia, porque Paulo vai dizer isso em Tessalonicenses e em 1 Coríntios também existem informações sobre isso, porque 1 Coríntios, isso é importante para nosso entendimento desse texto, Coríntios vai ser a cidade depois de Atenas, né? Paulo vai sair de Atenas e vai para Coríntios. Então a carta de 1 Coríntios é a carta que fala da primeira passagem de Paulo por aquela cidade. Então, diz assim o texto, né? Versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles, Timóteo e Silas, né, que ficaram em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Vamos lá. O que é Atenas? Você já deve ter visto vários filmes, né, com enredo
voltado para os gregos e para essa civilização extremamente sofisticada para o seu tempo, né? Se você não viu necessariamente sobre esse assunto, você já deve ter visto o filme dos 300, dos Espartacos, ou deve ter escutado falar alguma coisa da filosofia grega, de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, e de tantos outros homens de mente muito aguçadas, né, no que tange a questão intelectual, que vieram de Atenas. Atenas era, tempos antes de Paulo, 4, 5 séculos antes de Paulo, uma cidade extremamente rica, não na questão financeira somente, mas na questão intelectual. De Atenas saía tudo, para todo o mundo, né? Atenas produzia realmente filosofias, sábios, ensinamentos que foram influência para toda a civilização ocidental até hoje. Até hoje. No tempo de Paulo, Atenas já não gozava mais desse status, né? No que tange a questão de recursos financeiros, ela não era mais tão rica, mas ela ainda era considerada a capital do conhecimento. Agora ela era colônia romana, né? Mas os romanos consideravam tanto a filosofia grega, e principalmente a cidade de Atenas, que eles sequer mexeram na maneira como eles administravam a cidade de Atenas. Eles deixaram. Atenas, havia universidades lá, e as pessoas vinham do mundo inteiro para estudar em Atenas. Para vocês entenderem aonde que Paulo foi chegar. E a pergunta que fica estava no plano de Paulo chegar em Atenas? Não. Você percebe que ele é arrancado da cidade, bota o cara no barco, manda o cara para um lugar para ele não ser preso. E aí ele vai chegar em Atenas. E o texto diz para a gente que, à medida em que ele vai andando pela cidade, ele vai ficando indignado. E qual é o motivo da indignação de Paulo? A idolatria. Se você for ler textos que falam da Atenas e dos atenienses do primeiro século, diz que haviam mais ídolos do que pessoas na cidade. A civilização ateniense era em torno de 30 mil. E os ídolos passavam de 100 mil tipos de entidades gregas. Eram templos construídos para essas entidades, monumentos construídos para essas entidades. Toda a filosofia grega, embora alguns questionassem os deuses gregos, ela também girava em torno da idolatria. E realmente era um antro de não somente ídolos, mas de promiscuidade, né? Porque eu não sei se você sabe, no estudo de qualquer civilização, você percebe que à medida em que a idolatria aumenta, a imoralidade aumenta junto. À medida em que a idolatria se prolifera, a imoralidade sexual também se prolifera. E o mundo grego do primeiro século não era nada diferente do que nós estamos falando aqui. Mas o fato é que ele vai andando pela cidade e começa a ficar indignado. E você percebe que o que o autor está querendo dizer para a gente é que não havia plano de Paulo evangelizar Atenas. Ele fica lá esperando Silas e Timóteo. A gente não sabe quantos dias ele ficou lá, mas ele fica esperando. E à medida em que ele vai caminhando e se deparando com essa realidade, aí ele vai se inflamando, né? O que na minha versão, no versículo 16, está indignação, no grego é paraxíneto, que significa indignação, mas é como se as entranhas começassem a se mover. Você já viu quando você começa a ficar alterado, né? Você está entrando naquele universo, né? Você está saindo da normalidade e começando a ficar estressado. Alguma situação está te deixando assim. E aí a gente começa a sentir aquele gelado na barriga. Sabe como é? Todo mundo sabe como é, todo mundo sente isso, né? Parece que o negócio começa a embolar, né, no estômago. É o que a expressão quer dizer. À medida em que ele ia andando, as suas entranhas se moviam. Ele começava a ficar indignado. Com o quê? Com a idolatria. Não era com os atenienses, é com a idolatria, com aquela realidade terrível. E aí o versículo 17 é bem interessante, diz que foi por causa disso, não é isso? Por esta razão, que Paulo foi para a sinagoga. Parece que ele nem iria. Ele só ia, quem sabe, né? Eu especulo, aqui é especulação mesmo. Atenas fosse demais para Paulo. Quem sabe, né, na cabeça de Paulo, não vou nem mexer com ninguém aqui, porque aqui o negócio é tenso, né? Mas à medida em que ele vai
se deparando com aquela realidade, ele fica no estado de indignação que vai fazer com que ele vá para a sinagoga, né, e comece a discutir com os gregos da sinagoga. Alguns estudiosos vão dizer, inclusive, que dá a possibilidade de Paulo não estar somente evangelizando os judeus gregos, mas chamando a atenção, como é que eles poderiam ficar tão passivos em uma realidade tão idólatra. Porque você pensa, uma sinagoga em Atenas, onde havia mais ídolos do que pessoas, e isso não incomodava os judeus de lá. Por quê? O texto não fala que eles faziam qualquer tipo de movimento nesse sentido, embora o texto também não diga que eles eram omissos. Mas o que eu sei é que o motivo que levou Paulo a ir até aquela sinagoga foi realmente uma realidade que estava circundando os judeus ali, que em nada eram relevantes naquele tempo. Aí o que ele faz? Ele começa a discutir no versículo 17 com os judeus gregos, e depois ele vai para a praça. E o que era a praça? A praça aqui era provavelmente um lugar onde tinha um mercado, onde as pessoas iam comprar, né, as frutas, os legumes, o que elas comiam naquele tempo, e lugar também para discurso, como era a Grécia ateniense, ou melhor, os atenienses nesse período. Era um lugar muito aberto para pessoas que tinham técnica de discutir, né, de discussão, de expor as suas ideias. E eles se reuniam nas praças para ouvir. Provavelmente nas praças ficavam vários filósofos ou pessoas que tinham técnicas de discurso, como os sofistas, né? Os sofistas, por exemplo, eles não tinham uma filosofia, eles não defendiam uma filosofia, era só a técnica do discurso mesmo, eles falavam, né? E eles depois passavam o chapéu e as pessoas pagavam se gostavam do tipo de coisa que eles estavam ensinando. Era assim que era o cotidiano. E aí Paulo vai para esse lugar e começa a falar, começa a expor. É diferente de um pregador itinerante hoje em dia, ou alguém que está pregando, né, com uma caixinha na praça. O que Paulo estava fazendo ali era uma exposição das suas ideias de maneira lógica, porque era assim que eles funcionavam. Eles conheciam de lógica aristotélica, de pensamento lógico, então tinha que ser uma exposição coerente para atrair as pessoas. Ele não ficava dizendo: Jesus te ama, Jesus te quer, você vai para o inferno, porque isso nem fazia sentido para aquela civilização. Eles não sabiam o que era inferno, não sabiam quem era Jesus, não sabiam de nada disso. Então Paulo tinha que ir ali construir um argumento nos moldes da filosofia para atrair o público, para que eles parassem para prestar atenção no que ele estava dizendo. Por isso ele vai para a praça e começa então a expor. Aí o 18 diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Então, Paulo, na medida em que ele ia falando, né, expondo as suas ideias, ele chamou a atenção de filósofos estoicos e epicureus, que eram as duas grandes escolas desse período aqui. E o que os estoicos criam, por exemplo? Os estoicos criam que Deus, se havia uma divindade, estava em todas as coisas. Eles eram panteístas, né? Se existe uma divindade, está em todas as coisas. E o que sobra para a gente, homens, né, é viver uma vida digna, ética, uma vida realmente que investe nas coisas certas, nas coisas verdadeiras. Eles eram muito altruístas, né? E diferente dos epicureus. Os epicureus, eles acreditavam, na verdade, na busca pelo prazer. Eles não eram hedonistas, né, imorais, mas eles acreditavam e pregavam uma filosofia da vida tranquila, sem preocupação, sem estresse, né? Tanto que existiu o Jardim de Epicuro, onde as pessoas ficavam caminhando e conversando sem nenhum tipo de problema, né? Sem nenhum tipo de boleto para ter que se preocupar, né? Eram as duas histórias desse tempo. A diferença, em suma, é essa: mas os epicureus, eles não criam em Deus, em nenhum tipo de divindade. Na verdade, eles eram meio que agnósticos, né? Eles diziam: se existe algum tipo de divindade, ela não se importa com a gente, não se envolve com isso aqui. Então viva a sua vida da melhor maneira possível, né? Epicuro dizia que uma boa refeição não é uma boa refeição sem uma boa companhia. Então por aí você vê o tipo de mentalidade, mais ou menos. Uns buscavam a ética, a moral, uma vida, né, de pessoas dignas, e os outros realmente acreditavam numa vida em busca do prazer.
Mas essas duas escolas são escolas importantes, até hoje, inclusive, né? Até hoje. Existem epicureus, existem estoicos até hoje. Eles começam a discutir com Paulo. Então, o conteúdo de Paulo chamou a atenção desses caras, por algum motivo. E eles começam a debater. Isso era muito comum, né? O debate, se as histórias, ou melhor, se o conteúdo de Paulo era algo que chamava a atenção deles, eles entravam ou entrariam realmente em uma discussão. E aí eles diziam assim, uns perguntavam, o que este falador quer dizer? Em algumas versões está tagarela, né? O que este tagarela quer dizer? Na verdade a expressão vem do grego espermologos, espermos é semente, tá? Antes que você pense alguma outra coisa, é semente. E a ideia, a palavra é de um passarinho que bica sementes aleatórias, né? Ele bica as sementes aleatórias e no voo deixa aquilo cair, como se não houvesse uma lógica na mentalidade por trás das ideias de Paulo. Então, quem é esse passarinho, né? Quem é esse tagarela? Quem é esse cara que fala esse monte de ideia estranha, confusa? É mais ou menos o que eles querem dizer aqui. E aí diz o 19 que eles o tomaram e o levaram ao Areópago. O que é o Areópago? Há duas interpretações. O Areópago era uma colina onde a liderança ali da cidade se reunia para realmente julgar alguns casos, ou se era o nome do grupo em si. Esses homens responsáveis pela ordem, pelo academicismo em Atenas, se chamava os Areópagos, né? Independente do que seja, eles levam Paulo então para uma reunião oficial. Então é como se Paulo agora fosse ter que expor as suas ideias para um grupo de acadêmicos, de pessoas de intelecto realmente elevado, responsáveis pela organização de Atenas. Pensa nisso aqui, cara. O que o texto está falando é muito mais do que uma historinha, assim, onde o apóstolo Paulo chegou a pregar aos mestres filosóficos de Atenas do século I. Assim, é grande negócio, por isso que eu vou gastar tempo para te explicar isso aqui. E já que os bereanos investigavam, vamos ler junto, começa devagar e pensar na novela das 8 não, vem comigo. E aí ele diz, o que esse cara quer dizer? Isso. E ele diz assim, eles dizem, parece ser um propagador de deuses estranhos. Versículo 18. Porque Paulo anunciava as boas obras de Jesus e a ressurreição. Eles estavam entendendo que Jesus era um Deus e ressurreição era outro Deus, na verdade uma deusa, que a palavra ressurreição no grego é anástasis. Então eles achavam que era um casal de deuses que Paulo estava ensinando, que era Jesus Insus no grego e anástasis. Por isso que eles chamam de deuses estranhos. Ele está ensinando alguma coisa sobre divindades estranhas. E aí o que diz no 20? Eles falam que ele está anunciando coisas dos deuses estranhos, portanto queremos saber o que é isso. Aí o 21 diz que todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali presidiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Pois então, o que a gente pode salientar aqui, antes de falar do discurso de Paulo em si, é o sentimento que toma o apóstolo ao se deparar com uma realidade completamente tomada pelo pecado. Estava nos planos de Paulo evangelizar Atenas? Não sei, não me parece. Na verdade, não parece a muitos estudiosos e expositores do Novo Testamento. O que inflama Paulo é ver que as coisas não estão no lugar, é ver que as coisas estão realmente se deteriorando, é ver no tipo de afastamento dos atenienses de Deus. Isso vai fazer com que ele se movimente, com que ele haja. Diferente da sinagoga dos judeus que estava em Atenas, que era irrelevante. Então eu penso que no nosso tempo, na nossa geração, é necessário realmente que haja um mover da parte de Deus em nós, quando nos deparamos com uma sociedade completamente afundada no pecado, quando nos deparamos com uma realidade cultural distante de Deus, quando realmente percebemos que no nosso tempo não é muito diferente do tempo de Paulo, quando as divindades eram na verdade deuses gregos. Hoje o ídolo pode ser tantas e tantas coisas, o materialismo, a busca pelo dinheiro, a busca pelo sexo, tudo isso são divindades, são deuses, são ídolos, que no final da história conduzem as pessoas para o afastamento de Deus.
Mas e nós? A pergunta é, nós nos tornamos a sinagoga dos judeus em Atenas, que somos o nosso grupinho seleto, numa realidade completamente carcomida pela idolatria e pelo pecado, e somos indiferentes e irrelevantes para onde nós estamos inseridos? Ou nós somos Paulo, que quando vemos que realmente as pessoas estão distantes de Deus, ardemos, as nossas entranhas se movem de desejo de realmente querer mudar esta realidade? É isso que está em jogo aqui. A gente não pode ficar com a mente calcinada, congelada, estagnada diante de um mundo que se perde, porque a mensagem do Evangelho, ela foi de salvação para a gente, mas ela precisa ser de nós para os outros também uma mensagem de salvação. A gente não pode se aculturar, a gente não pode realmente se tornar, nos tornarmos crentes estáticos, indiferentes, irrelevantes. Nós precisamos abrir a nossa boca. No final da história, eu acho que nós, pensando bem, não precisamos abrir a nossa boca, não. Não abra, não. Esquece o que eu falei. Não abre a boca, não. Fica quieto. Vem só domingo aqui. Tá bom, eu acho que tá bom. Só domingo. 15 em 15 dias. A gente se reúne aqui. Eu vou parar de pregar a Bíblia. Vou começar a falar algumas coisas bem legais. Vão ser umas piadas boas. Umas boas. Você vai sair daqui feliz. Cara, o que foi tão legal, tão divertido. Vai estar bom assim para você? É uma pergunta, gente. Vai estar bom assim para você? Não. Não pode. Por que a gente vem todo domingo aqui? Porque a gente ama a palavra de Deus. Porque a gente gosta de estar perto um do outro. Nós temos algo em comum, temos o Evangelho. Mas porque nós precisamos crescer enquanto comunidade para tentarmos, com todas as nossas forças, alcançar outras pessoas, mudar a realidade deste universo. O chamado do Evangelho é para isso. Não é para alguns salvos, seletos, escolhidos, ficarem isolados num hotel do lado de um rio, enquanto as pessoas se perdem. Olha o que acontece com Paulo. Ele nem foi para evangelizar, mas a situação não deixa o cara em paz. Ele não aguenta. Ele não aguenta. E ele vai se meter com quem? A discutir com quem? Com dono de bar? Ele vai lá, não, vou lá então, vou trocar ideia com o cara da padaria. Filósofo, gente. Olha onde o cara vai se meter. A gente não sabe que tipo de questionamentos estavam fazendo a Paulo no lugar que ele se meteu. Você quer saber mais? As acusações, porque existem acusações no texto, essas perguntinhas tão ingênuas aqui no texto. Que tipo de coisa você ensina? Ele está ensinando deuses estranhos. Queremos ouvir mais sobre o que você está falando. Você sabe que essas palavras, essas perguntas são as mesmas que estiveram presentes no julgamento de Sócrates. Sócrates também foi acusado de estar ensinando deuses estranhos. Sócrates também foi levado ao Areópago para falar das suas ideias, e Sócrates foi condenado à morte. Em Atenas se condenava os outros à morte por deuses estranhos. Se não fizesse parte daquele panteão ali que Homero fez questão de escrever, não é? Era a Bíblia dos gregos, ele poderia morrer. Então Paulo não vai para a praça à toa para ficar falando para o vento. Ele sabe dos riscos, mas ele não fica quieto, ele não consegue. Não consegue. E eu não sei como nós conseguimos conviver com um mundo decaído, com pessoas perdidas, com uma realidade realmente enfiada no lamaçal do pecado, sem sentir sequer um embrulho no estômago. Está tudo normal, tudo normal. A gente caminha pelas ruas como se nada tivesse acontecido, a gente sabe das histórias, a gente conhece realmente os nossos vizinhos, a comunidade, nada disso mexe com a gente. Aí domingo a gente vai para a igreja. Então, tem alguma coisa fora de lugar aí. A gente precisava ser, ou precisa ser como os bereanos que investigam, e uma vez detectada a verdade, o Evangelho é o Evangelho Salvador, isso precisa mover as nossas entranhas, para que as pessoas sejam transformadas por esse Evangelho. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Olha onde ele foi se meter. A minha pergunta é, até onde você está disposto a ir pelo Evangelho? Ou se o Evangelho é uma coisinha sua, você botou numa caixinha de promessa e guardou na estante aqui. E a gente pizza alguma coisa quando as coisas não vão bem. Aí a gente pizza alguma coisa. Não pode ser assim, gente. O Evangelho precisa ser um chamado para fazermos a diferença no mundo em que estamos inseridos até a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu poderia falar, o Senhor está ficando grande, aqui o texto é grande, né? Do discurso de Paulo, ele é mais uma porção de versículos aqui, mas a gente pulou para o final, vocês perceberam, né? E Paulo vai fazer o que é chamado pelos estudiosos
um dos sermões mais sofisticados do Novo Testamento em Atenas. Paulo não era um tolo. Paulo foi criado em uma cidade chamada Tarso, que também se ensinava filosofia, ele conhecia a filosofia desses homens, ele tinha técnica de retórica, era alguém realmente que tinha as ferramentas, né? E ele estava em um lugar acadêmico e ele vai fazer realmente uma exposição assim, sem exageros, genial para os gregos. Depois você leia o discurso de Paulo, é chamado de teologia natural. Ele começa falando do altar ao Deus desconhecido, que havia um altar em Atenas ao Deus desconhecido, caso eles houvessem esquecido de construir um altar a um Deus, né, que eles não conhecessem. E aí Paulo vai pegar isso, e daí ele começa a ver que entre vós há um altar ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E começa uma exposição linda, né? Mas os resultados não são tão excelentes como nas outras cidades. Você percebe isso? Na sinagoga ninguém se converteu. Paulo vai para a praça, ninguém se converte. Paulo vai para o Areópago e diz que 3 pessoas se converteram aqui. Você não vai ouvir falar de uma igreja em Atenas. Não existe carta à igreja em Atenas. Você não vai ouvir falar que nem Silas nem Timóteo foi para Atenas para dar continuação ao trabalho que Paulo começou ali. Então parece que tem algo mais. Eu não quero aqui tirar o mérito do discurso de Paulo, realmente é estudado, que dá, na verdade, uns 3 sermões só no discurso de Paulo, tão belo, tão sofisticado, tão cheio de informações que é. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: Paulo sai de Atenas para Coríntios, como a gente viu, não é? Capítulo 18 é ele em Coríntios, é a cidade depois de Atenas. E a carta que Paulo escreveu aos Coríntios pode dizer algumas coisas para a gente. Se você abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, 1 Coríntios, Bereanos, abra aí, para ver se o que eu estou falando é verdade, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, essa carta Paulo escreveu para a igreja que nasceu em Corinto, com a sua passagem por lá, depois de Atenas. E ele diz assim: irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em linguagem ou em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque existem estudiosos como Barclay, que vai dizer que Atenas foi a segunda queda de cavalo de Paulo, que achou que poderia convencer alguém com a sua técnica de retórica, com seu poder de persuasão, com seu discurso bem elaborado. E como as coisas não acontecem em Atenas, ele chega em Corintos quebrantado. E em Corintos ele vai dizer: quando estive entre vós, decidi nada mais saber a não ser Cristo e Cristo crucificado. Eu não usei de linguagem persuasiva, eu não usei de linguagem de sabedoria, eu não usei de filosofia grega, mas decidi somente pregar Cristo e este crucificado. O que o texto quer dizer para a gente, irmãos? É necessária ousadia para falar entre os gregos? Sim. Claro, e o Espírito Santo capacita. É necessário coragem para pregar para o Areópago, mesmo com risco de vida? Sim, muito. Mas o que Paulo entendeu e que a gente precisa entender é que Deus precisa de homens simples. Simples. A nossa pregação não é sobre filosofia, a nossa pregação não é sobre técnica de retórica, a nossa pregação não é sobre coaching, a nossa pregação é sobre Cristo e este crucificado. E sabe, às vezes a gente problematiza demais e acha que não tem conhecimento suficiente para falar do amor de Deus para as pessoas.
e acha que certas pessoas em certos cargos são inalcançáveis por nós, porque a gente não tem a técnica apurada o suficiente. Mas Paulo está aqui para dizer para a gente: eu já fiz isso. Você sabe que o que muda a vida das pessoas é a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Porque Deus procura homens fracos. O próprio Paulo vai dizer: é na minha fraqueza que sou forte. É quando a gente se esvazia de nós mesmos, priorizamos a palavra de Deus, as nossas entranhas se movem realmente de desejo de comunicar, de falar para as pessoas desse amor, é que nos tornamos ferramentas nas mãos de Deus. Com uma mensagem simples, de que o Filho de Deus morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Amém?